exploração é um desses temas básicos da forma de ver o ser humano, da antroposofia, e bastante importante para todo esse conhecimento. A antroposofia é essa filosofia que nos foi sistematizada pelo filósofo Rudolf Steiner. E o Rudolf Steiner veio ao longo da sua vida sistematizando a sua forma de ver o ser humano, né? E a trimembração tem a ver com isso, porque ele resgatou um pensamento bastante importante que nos vem de um personagem que a gente conhece pela sua obra literária, que é o Goethe, que é um poeta, um escritor alemão do romantismo alemão, que é então por sua vez do século XIX, do final, ele nasceu no final do século XVIII e produziu muito no século XIX. E o Goethe, ele sistematizou inclusive uma ciência natural, uma ciência sobre a natureza, e isso poucas pessoas sabem. E muito do que tem na antroposofia, o Steiner dedica aos estudos que ele fez sobre o Goethe e a forma como o Goethe estudava a natureza. E o Goethe foi muito, então, se sentiu muito atraído pela natureza, pela beleza, pelas artes, e ele vai desenvolver uma ciência natural que tem esses elementos. Então, se a gente fosse observar uma planta, ela tem uma esfera dela que se relaciona mais com a terra, né? Que são as raízes. E essa parte da planta entra profundamente dentro do solo e emite então ramificações e ela vai absorver através dessa região, né, sais minerais e água para a sobrevivência do ser vegetal, né? Depois a planta tem uma outra dimensão que ela se relaciona mais com o organismo aéreo em torno dela, dependendo da planta, claro, da espécie e tudo, mas a gente vê no elemento da folha algo que está em relação com o ar, com a atmosfera, né? Então tem um elemento maior de leveza, né? Enquanto na raiz a gente tem a relação com a escuridão e com o sólido, né? E com o mineral, com o elemento mineral e de certa forma com algo mais duro, mais rígido, mais morto. Nessa região intermediária da planta a gente encontra o caule e a folha. E a folha é o elemento mais importante aí, que vai se relacionar com a luz, com o ar e realizar trocas, né? E nesse processo de trocas ela produz energia e ela vive, se alimenta e cresce através dessa relação de produção da sua seiva e da clorofila, dependendo, claro, da espécie, mas esse tem um processo arquetípico um pouco comum, independente da planta. Uma outra dimensão dessa planta que a gente pode identificar, se a gente fosse falar de uma planta arquetípica, de uma planta modelo, é então a esfera das flores, como é o caso aqui, ou de frutos, né? Em que a gente tem um processo ainda diferente da folha, né? Em que a gente vai ter uma diversidade maior e vai ter um elemento de cor, de calor, de aromas e de outras qualidades que despertam as nossas sensações, dependendo do objeto que a gente está, da planta, do ser vegetal com o qual a gente está se relacionando nesse processo de observação, né? Então a gente vai observar nessa esfera da flor uma leveza ainda maior, da cor, do movimento, e no fruto uma relação maior com o calor, né? E tudo se concentra de novo na semente que entra na terra, e a gente pode observar um pouco aqui também nessas aquarelas um pouco esse processo da planta que se desenvolve.
Então, como a gente veria essa trimembração na planta, né? Então, na raiz a gente tem forças que vêm de fora para dentro, forças centrípetas, né? Na flor e no fruto a gente tem forças centrífugas que vão de dentro para fora, e essas três esferas. Então, se a gente fosse olhar essas esferas no ser humano, a gente poderia pensar que nos seres humanos a gente tem uma planta invertida de certa forma, né? Em que na região da cabeça a gente tem a função que a gente tem na raiz da planta, que é absorver esse mundo externo através dos sentidos, né? E que na nossa região mais central, onde a gente tem os órgãos coração e pulmão, a gente teria a nossa capacidade respiratória, como a planta faz a sua respiração pela folha, a gente teria então nessa nossa região mediana essa função da respiração. E na nossa região do abdômen e também dos membros, a gente estaria mais em contato com esse ambiente externo através da ação, do calor, da eliminação, né? Então, isso já é uma forma trimembrada de ver e uma forma trimembrada comparativa de ser humano e de planta, né? E o Goethe, ele estudou bastante os animais, os esqueletos, né? E ele aprofundou essa visão trimembrada do ser humano, que a gente já começou a ver, de cabeça, tórax, abdômen, membros. Ele foi identificando essa percepção de na região da cabeça, então, essas forças atuariam, essas forças centrípetas, então elas são forças que trazem para o centro e que tem essa formação então da esfera e da unidade. Na região do abdômen e dos membros, a gente teria então essa força centrífuga que vai de dentro para fora e que se expande. Então a gente estaria falando de um polo em que a gente tem contração e de outro polo no organismo humano em que a gente tem uma dispersão ou uma expansão. E no meio, entre esses dois polos, a gente teria esse sistema que faz a mediação. Então, meio, mediando polaridades e que então acontece uma mescla desses dois princípios no sistema mediano e que ganha na antroposofia o nome de sistema rítmico, porque ele faz um ritmo entre contração e expansão. Então, começando por esse sistema rítmico, por esse meio que faz o caminho entre duas polaridades, a gente encontra órgãos como o coração e o pulmão que vivenciam de maneira bem concreta contração e expansão todo momento. Então, o coração contrai e expande no seu processo circulatório e o pulmão no processo respiratório também contrai com a expiração e expande com a inspiração. E anatomicamente também, se a gente tivesse aqui um esqueleto, a gente veria que os ossos do tórax, né, as costelas, elas fazem elas têm uma identidade que pode ser intermediária entre os ossos longos, como a gente tem nos membros, que a gente vai identificar esse outro processo que a gente já vai falar,
e os ossos do crânio, que são ossos mais chatos. Então, no tórax a gente tem essa região intermediária. E esse intermediário está, então, entre o polo cefálico ou neurosensorial na antroposofia, que a cabeça representa esse polo, no ser humano como um todo, em que a gente tem, então, esses ossos no crânio mais largos e mais planos, né? E no outro polo da expansão a gente tem os ossos longos, como o fêmur, né? Nos braços a gente tem os ossos também do braço longos e com uma outra disposição anatômica. Então, a gente está falando de polaridades e de um aspecto mediano que liga polaridades, que faz um diálogo entre duas polaridades, né? E esse é um princípio na antroposofia que permeia toda a nossa percepção sobre saúde e doença. Então, a trimembração ela é aplicada tanto nesse aspecto de compreensão do organismo humano como um todo, como nós falamos. Então, cabeça, tronco e abdômen e membros, né? Então, na cabeça as forças de contração, né? No abdômen e nos membros as forças de expansão e no meio esse sistema rítmico que media. Então a gente veria como uma lemniscata, né? Esse sistema rítmico integrando essas duas polaridades. Essa percepção de polaridades e de um elemento de mediação entre polaridades é um pensamento bastante fundamental para quem quer aprender sobre a visão de antroposofia na saúde. Então, como nós falávamos sobre a percepção dessa trimembração no organismo humano, então nós falamos do sistema neurosensorial e do rítmico e vamos falar um pouquinho então mais desse sistema metabólico motor, né? Então, o metabólico motor, ele tem algumas características que é essa radiação. Então, a gente observa essa tendência a ir para o mundo, né? Num sentido onde eu expando. E nesse processo, algumas características assim do ponto de vista fenomenológico por exemplo, no abdômen em si, então é onde a gente tem uma maior circulação de sangue nos órgãos e a gente tem principalmente esses órgãos da digestão, da reprodução, né, estão situados aí nesse abdômen preponderantemente, né, e a gente observa desse ponto fenomenológico a questão da assimetria nesses órgãos que são os do aparelho digestivo, que é o preponderante, né? A gente vai observar então produção de secreções para o exterior e movimento, né? Vida, calor, mas essa é uma característica então dessa região e que se coloca com bastante polaridade em relação, por exemplo, com o cérebro e o sistema nervoso que está no sistema neurosensorial. Até em relação, por exemplo, a tempo de vida das células, por exemplo, ou capacidade de regeneração, inespecificidade, por exemplo, se você pega uma célula hepática, por exemplo, o tempo de regeneração do fígado, a capacidade de regeneração do fígado é imensa, é muito grande, em questão de semanas. E você pega, por exemplo, uma célula, um neurônio, por exemplo,
dependendo do tipo de neurônio, a regeneração não existe, ou se existe, ela é mais lenta e depende de vários fatores. Então, nós estamos falando de um polo metabólico com bastante vida e vitalidade, né? E de um polo neurosensorial com pouca vida, pouca vitalidade. E no meio deles, órgãos que possuem essas características de vitalidade e de especialização intermediárias, né, que estão no pulmão e no coração. Então, essa visão trimembrada, nós vimos no organismo físico e a gente vê também em outras dimensões, como a gente falou, do pensar, querer, intermediados pelo sentir, né? Nós vamos ver isso em vários aspectos da antroposofia aplicada à saúde. A gente vai estar sempre falando sobre trimembração.